sou Tainá Ferraz. E eu sou Pamela Cirelli. Está no ar o jornal Malba Amanhã. Hoje é dia 6 de maio, Dia Nacional da Matemática e aniversário de Malba Tahan. Vamos ao vivo com Beatriz para nos explicar mais sobre essa data. Professor de matemática, Júlio César de Mello, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 1896, filha de João de Deus de Mello e Souza e de Carolina Carlos de Mello e Souza, em uma família de 8 filhos, criado com dificuldade pelos pais. Anos depois nasceu o árabe Malba Tahan. Embora não pareça haver conexão, ambos são, na verdade, a mesma pessoa. Malba Tahan é o heterônimo de que se vale o professor para criar suas histórias. Tamanha é essa criatividade que ele mesmo inventou. Sua biografia é fictícia. O Dia Internacional da Matemática é comemorado no dia 6 de maio, de acordo com a lei aprovada no Congresso Nacional em 2004, de autoria da deputada, professora Raquel. A escolha dessa data tem como motivação o dia do nascimento de Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido como Malba Tahan. Malba Tahan é o heterônimo de Júlio César de Mello e Souza, nascido no Rio de Janeiro no dia 6 de maio, há 110 anos. Ele é o autor de um dos maiores sucessos literários do romance brasileiro, O Homem que Calculava, traduzido em 12 idiomas. Embora tenha sido publicado, em longo de sua vida, cerca de 120 livros, pouca gente sabe que ele era brasileiro. Trabalhando as obras de Malba Tahan, é possível mostrar aos alunos que a matemática pode ser uma divertida e desafiante aventura, podendo ser trabalhada de uma forma dinâmica e criativa. Nesse dia, matemáticos ligados à área da educação devem promover dinâmicas com o objetivo da divulgação da data comemorativa, bem como demonstrar que a matemática é definitivamente importante na evolução da sociedade. Para o aluno Diego, do primeiro colegial, Dia Internacional da Matemática significa pensar e agir como Malba Tahan fez, calcular e pensar para resolver problemas do nosso dia a dia. Vamos agora com a repórter Andressa, que está ao vivo com Malba Tahan. Bom dia, estamos ao vivo com Malba Tahan. Vamos começar a entrevista com ele. Malba Tahan, você é um gênio. Como conseguiu criar um homem que calculava? Sou engenheiro e professor, então jamais pude me conformar com as dificuldades que criam em torno da matemática. Foi com o apoio da maioria dos matemáticos que eu tive a ideia de criar o homem que calculava. Como foi que você começou a escrever? Eu era aluno do internato Pedro II e lá eles pediam para que a gente fizesse 3 ou 4 redações. Depois eles vendiam para os colegas e amigos deles. Foi assim que surgiu a ideia de escrever o livro. Como nasceu Malba Tahan? Eu estava no Rio, daí eu enviei um texto para o jornal JC. Eles não aceitaram. Eu percebi que era por causa do nome. Foi daí que eu criei Malba Tahan. Assim termina a entrevista com Malba Tahan. Eu sou a Andressa e voltamos aí no estúdio com Pamela e Tainá. Andando pelos corredores da escola Padre Fabiano, encontramos a aluna Bruna Rodrigues, que irá falar um pouco sobre esse dia. Bom dia! Nardo, gostaria de falar que o trabalho dele foi muito importante na história e no mundo. Sim, como disse anteriormente, a matemática é muito importante. Para ao vivo com a repórter Isabela Pereira, que irá entrevistar Maristela, professora de matemática. Bom dia, professora. Bom dia, Isabela. Queremos fazer algumas perguntas sobre o Dia Nacional da Matemática. Obrigada, fiquem à vontade. A matemática para a senhora é muito importante. Conte-nos como a matemática é importante em sua vida. A matemática, a partir do momento que eu acordo, eu já vejo a matemática. Como? Eu olho no relógio para ver que horas são para eu levantar. Aí eu me levanto. Eu tenho que saber o tempo que eu tenho que sair para ir à escola. Então, olha o relógio aí. Então, nós temos tempo, distância, o valor financeiro. Se eu for, depois que eu saio para a escola, eu vou ao supermercado, eu tenho a parte financeira para eu pensar, envolve a matemática. Isso são só pequenos exemplos para vocês verem, gente, que, como eu sempre falo em sala de aula, né, que eu queria puxar a sardinha do meu lado. Mas não tem como viver sem a matemática. Não tem como, a matemática faz parte da nossa vida, principalmente na parte de resolução de problemas. Você tem toda a engenharia baseada numa matemática. Você tem a medicina, muitos cálculos da medicina
dependem da matemática. E todas as disciplinas, todas as áreas, não tem como você fugir da matemática. Então, eu costumo falar que não existisse a matemática, teria que inventar a matemática. Quando começou o seu interesse com cálculos? Pois é, faz tempo. Eu ainda nem estava na escola e eu tive a felicidade de ter o meu pai que gostava muito da matemática. Minha mãe não, minha mãe gostava de português, língua portuguesa. E eu, matemática. Tanto é que quando eu fui fazer faculdade, meu professor de português, José Benedito Pinto Antunes, um dos melhores professores do Padre Fabiano, já falecido, como hoje nós temos excelentes professores também. Seu Zé Benedito me puxava e falava, você vai fazer letras, que é a língua portuguesa. E seu Newton, professor de matemática, um dos melhores também, na minha opinião, professores de matemática que eu já tive, me puxava e falava, você vai fazer matemática. Mas como eu já tinha uma tendência maior pela matemática, apesar de eu gostar demais da língua portuguesa, então eu fui para matemática, que era o meu sonho mesmo. Então eu comecei a gostar mesmo do cálculo desde criança, porque o meu pai, ele tinha já esse livro, O Homem que Calculava, de Malbataran, ele tinha Diabruras da Matemática, ele gostava muito, então ele me ensinava já quando criança. Claro, eu não conseguia entender tudo que ele me passava, mas eu já gostava da matemática, já desde criança. E hoje, se eu tivesse que escolher minha profissão de novo, eu escolheria professora de matemática. Entendi. E você acha que o desempenho dos alunos em relação à matemática hoje em dia está como? Nós temos muito a melhorar. Muito, 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 em todos os sentidos. Hoje, não só hoje, viu, gente? Não fiquem chateados quando a gente fala dessa geração. Não é só essa. Quando eu era aluna, também dava para contar no dedo os alunos que aprendiam matemática. Só que hoje, talvez seja um pouco maior o problema, porque hoje a clientela é maior. Então, quanto mais alunos nós temos, a matemática mesmo aí prova, a porcentagem de alunos com dificuldade em matemática é maior, lógico, o público é maior, então a porcentagem é maior. E hoje também nós temos muito que arrumar ainda dentro da educação. Parece, e vocês sentem isso, parece que nós estamos assim perdidos. Não é que nós estamos perdidos, gente, é uma fase de muitas mudanças. Vocês têm muitas mudanças no dia a dia de vocês, muito, muito, toda a tecnologia influenciando aí. Então nós precisamos entrar num acordo e trabalhar essa tecnologia a nosso favor. Mas vocês também têm que entender que existe ainda um tradicionalismo aí que não pode ser descartado de uma hora para outra. Não, quando nós vamos aprender matemática ou qualquer outra disciplina, existem momentos que tem que ser aquilo e acabou. Não tem que querer inventar muito e criar muito, certo? Então eu vejo que nós precisamos caminhar muito, os professores, alunos, todos os segmentos da educação, melhorar muito, mas nós estamos fazendo tudo o que a gente pode. E pedimos nesse momento aqui, vocês alunos, que nos ajudem. A gente precisa de vocês, assim como vocês precisam de nós. Nós somos um binômio, uma relação binária entre nós, professores, e vocês, alunos. Temos que melhorar esse ensino. Um dos caminhos essa semana da matemática, que vocês reflitam um pouco mais do que é matemática e a importância da matemática. Não só da matemática, como de todas as disciplinas na vida de vocês, de todos os professores do Padre Fabiano na vida de vocês. Queríamos que falasse um pouco sobre o seu trabalho com seus alunos sobre o Facebook. Pois não, Isabela. A ferramenta Facebook, nós temos que concordar que vocês adoram. Então, com a matemática, eu preciso que vocês saibam, que vocês aprendam, e vocês precisam dela também, é uma troca. Então, em 2011, no final de 2011, o professor Gioval Júnior, que é um ex-professor nosso do Padre Fabiano e atual secretário da Cultura aqui da nossa cidade de Capivari,
Ele criou o Facebook da comunidade Padre Fabiano e já no momento nós estávamos online naquela noite e ele me mandou: olha, Maristela, veja aí o que eu fiz, o Facebook do Padre Fabiano, agora alimentem aí à vontade. Isso foi em novembro de 2011. Quando passou novembro, os alunos, nós já comecei a convidar os alunos, o professor Júnior também, convidando os alunos e foi, até que quando chegou janeiro e as aulas começaram em fevereiro, eu falei, mas espera um pouquinho, fica só postando foto, que o Facebook foi criado para isso, né? Colocar fotos. Eu falei, não, mas tem muito sentido ficar só pondo foto. Eu vou usar essa ferramenta para matemática. E a partir disso, nós começamos, eu, meus alunos e os demais professores também usam para suas áreas. E eu uso para matemática. E a partir disso, qual é que é o meu objetivo principal no Facebook? É que vocês trabalhem a matemática ali sem aquela tensão de achar estou numa sala de aula, estou sendo vigiado. Não. Ali vocês colocam à vontade, postam seus comentários, fazem suas publicações sempre voltadas à matemática. Não necessariamente só o conteúdo na matemática. Tem alunos ali que colocam piadinhas na matemática, que é um momento de descontração muito legal, que eu gosto muito. Eu entro todos os dias e procuro não perder nenhuma postagem. Até quando eu não vejo, eu falo com os alunos, me coloca lá meu nome em azulzinho, porque aí eu vejo. E eu acho muito legal esse trabalho, porque muitos alunos trazem esse problema para a sala de aula. Eles vêm e comentam, professora, não estou conseguindo resolver aquele problema. A senhora me ajuda porque eu quero postar lá. Isso é válido também, não tem problema. O importante é a participação do aluno voltando no ensino de matemática, que é o que precisamos, gente. Melhorar esse ensino, melhorar a qualidade do ensino. Não só de matemática, de todas as disciplinas. Mas para isso também é que nós vamos começar a trabalhar agora no segundo semestre, dentro do Facebook, um pouco mais de como me comportar em sala de aula, como ser minha disciplina em sala de aula. Será que eu aluno, estou sendo coerente com o ambiente escolar? E eu, enquanto professora, será que eu também estou sendo? Então, a partir do segundo semestre, nós vamos fazer um pouco de reflexão no Facebook em relação ao comportamento dos elementos da escola. Quem são os elementos que fazem o conjunto da escola? Então, aí é que nós vamos trabalhar um pouco mais. E fazer com que os alunos entendam, e eles terão de entender, que precisa de disciplina. Sem disciplina, nada vai para frente. Vocês reparam nesses trabalhos que vocês estão fazendo. Entre vocês precisam colocar disciplina. Senão, não sai. Se enquanto vocês estiverem filmando uma parte do trabalho de vocês, tiver alunos gritando, conversando, vai sair alguma coisa de bom? De forma alguma. Então é esse trabalho que nós precisamos. Com, em primeiro lugar, conscientizar os alunos da disciplina em sala de aula. E em seguida, começar todo o trabalho, que é o que todo professor quer, a melhoria da aprendizagem de todas as disciplinas. A gente quer o quê? Preparar o melhor de vocês para a vida. E para isso, gente, vocês têm que ter cultura. Sem cultura, não tem como se virar na vida aí fora. Então, para terminar, como a senhora já deu o recado, gostaria que fale um pouco sobre o livro de Malba Tahan. O livro de Malba Tahan, O Homem que Calculava, é o mais famoso. Nós temos depois o Matemática Divertida e Curiosa, muito bom também, que no Matemática Divertida e Curiosa que tem o problema da nota de R$100. Vocês gostam, que é aquele problema que depois eu vou comentar mais com vocês, já comentei em algumas salas, que parece que o prejuízo foi de R$200, vocês ficam brigando que foi de 140 e na verdade é uma outra resposta. Esse problema da matemática divertida e curiosa e do livro O Homem que Calculava, do Malba Tahan, que é o livro mais vendido dele, é o carro-chefe da coleção dele,
é o problema dos 35 camelos, que vocês gostam também, é um problema que envolve soma de frações e é muito bom para despertar a curiosidade do aluno. O livro, O Homem Calculado, eu sugiro que todos vocês leiam. Se não der para ler uma única vez, lê por capítulos, não tem problema. Eles terminam um capítulo, tem começo, meio e fim, acabou, você pode fechar seu livro. Mês que vem voltar a ler um outro capítulo, mas é muito importante porque ele desenvolve muito raciocínio do aluno e faz o aluno gostar de uma matemática de uma maneira mais agradável, que é isso que nós buscamos. Muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço, Isabela. Muito obrigada e bom trabalho para todos vocês. Obrigada. Obrigada. E Participem do Facebook. Nabla e Bruna do segundo A. Quando começou o seu interesse pela matemática, Nabla? O meu interesse pela matemática começou no primeiro colegial, que eu acho que foi o ano que eu mais aprendi matemática. E já quando eu entrei na quinta série, eu achei a matemática assim, que foi um aprendizado muito além do que a gente aprendeu da primeira à quarta. Eu achei que a partir da quinta até a oitava ela ficou uma matéria assim bem difícil, mas já quando eu entrei no primeiro colegial, que eu achei que ia ser mais difícil ainda, eu achei que foi o ano que eu mais aprendi, que minhas notas de matemática subiram mais. Eu não sei se é em questão do professor ou de mim mesmo, mas o primeiro colegial para mim foi um ano muito importante, que eu aprendi matemática realmente, tirei notas assim, que eu jamais pensei que ia tirar em matemática. Muito obrigada. E por você, Bruno, quando começou o seu interesse? Bom, meu interesse começou quando eu estava na oitava série, eu estudava ainda no Castanho. Eu tinha aula com a professora Beth. Aquele ano mesmo, ela pegava no pé bastante de todos os alunos. Isso eu fui aprendendo bastante. Assim, eu achava a matemática muito difícil, porque eu não sabia nada praticamente, desde a primeira até a sétima série. Depois que eu entrei para a oitava, comecei a gostar, né, bastante, assim, aprendi. Aí no primeiro ano que eu vim pra cá, comecei a gostar mais ainda por motivo da professora Maristela, entendeu? Então ela ensina bem, eu gosto dela. E nisso, pra mim, tá continuando a gostar. Estamos aqui com os alunos Gabriel e Helena. E eu gostaria de saber, Gabriel, quando começou seu interesse pela matemática? Bom, o interesse pela matemática sempre tive, porque é uma matéria gostosa de estudar, né, complexa, você tem que pensar, desenvolver linhas de pensamentos gostosas, assim, vamos dizer, né? Que é uma matéria assim, que ocupa você totalmente, né? Você não tem uma dispersão total. E eu sempre fui interessado, só que o grande interesse mesmo em matemática veio depois do primeiro colegial, da professora Maristela, pela forma que ela administrava as suas aulas. Era uma forma que chamava muita atenção dos alunos, prendia você ali, entendeu? Você não tinha dispersão de atenção, você estava totalmente concentrado na matemática. Então o interesse mesmo veio depois das aulas com a Maristela. O método assim, dela foi muito bom. Para você? Bom, eu nunca gostei de matemática, mas depois do colegial eu comecei a me interessar mais, pois eu ia pra faculdade e tudo. Daí, mas no segundo colegial a gente não teve quase aula de matemática. Só que agora no terceiro, mesmo ano passado não tendo muitas aulas e não aprendendo muito, a dona Maristela consegue com um método que basta a gente aprender fácil e rápido o assunto que está se tratando. Mas é isso, agora a gente tem que se preparar para ir pro mercado de trabalho, levar mais a sério. E é isso. Obrigada. Estamos aqui com os alunos Alan Franco e Vitor Leão. E Alan, quando começou seu interesse pela matemática? Então, você lembra como a gente odiava a matemática? Não, era essa bagunça no Castanho. Nossa! Era só bagunça, mas depois que conheci a dona Maristela, velho, tudo mudou. Tudo mudou, mano. A Dona Maristela sempre foi um divisor de água na nossa carreira de estudante.
Fala aí, Ela. Pior que é verdade, velho. A gente era bagunceiro, só tirava nota vermelha. Aí depois que a gente chegou no primeiro colegial, puxou o nosso freio, falou, não, vocês têm que querer ser alguém na vida. E aí depois do primeiro colegial, falei, Então, quando era Maristela, o interesse pela matemática veio à tona, assim, nós começamos a estudar, até buscar, aprender, né? Nossos objetivos. Então, fala aí, Ela. Só que tá vendo. Mas depois, e não só a matemática, a gente começou a mudar, na escola. Em outras matérias também. Na biologia, matemática. Educação física. É isso aí, velho. Obrigada pela entrevista, meninos. E voltamos ao vivo com a Tainá e a Pamela nos estúdios. Obrigado, meninas, pela entrevista. O Jornal Malva amanhã fica por aqui e assistam agora a Malhação. Seasons change, treetops sway. I am young today. Children play sidewalk games as I dream away that someday I'll float away over the sunrise, leave this whole crazy world behind. I'll head straight for the stars somewhere on the way. I know I'll meet ya and carry on with your hand in mine, 'cause you're the keeper of my heart. Você, que gosta de matemática, tem aula cada mais tempo. Sweet perfume, and I think of you. Birds of blue.